Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ID Podcast, o seu canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E eu já queria começar agradecendo a você que tem curtido, compartilhado, comentado aí embaixo. Gente, muito obrigado, porque vocês fazem parte dessa estrutura, vocês fazem parte desse canal, vocês têm levado a preciosa palavra junto com a gente aqui deste canal. Então, muito obrigado. Continue compartilhando, se inscreva aí no nosso canal, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que vocês conhecem, nos seus grupos aí de WhatsApp e faça parte aqui junto com a gente do ID Podcast. Gente, eu estou Eu também. muito feliz de poder estar aqui mais uma vez gravando esse episódio. E Hoje, hoje nós temos uma convidada muito especial. exatamente. E Deixa eu dar minhas ah, boas-vindas primeiro. então tá Vamos bom, dar uma vai lá. expectativa. Vamos Depois eu vou gerar uma apresentar para expectativa. vocês aqui. Gente, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal, né? Como a Alessandra falou, meu amor, host número 2, ao nosso canal do ID Podcast, seu canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E só gratidão, vocês que têm nos acompanhado, curtindo lá o nosso canal, as mensagens, né? Os podcasts, comentando, compartilhando, no Instagram também. Olha, Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. E você ainda, se você não se inscreveu e não segue a gente nas nossas redes sociais, pelo amor de Deus, gente, vai lá agora e clica lá e nos siga. E, né, amor, falando desse dia especial, agora, quem tá aqui com a gente hoje? Tchan, 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 Tan, 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 tchan. tan. Gente, hoje quem está aqui com a gente é a Karen Cardim. Karen, seja Uau! muito E aí, bem-vinda. gente, tudo bem? Muito feliz em estar aqui, muito honrada. E aí, galera do ID Podcast, tô com muita expectativa para essa conversa. Tô nervosa, mas com muita expectativa. Gente, é uma honra, é um prazer, né, poder receber a Karen aqui no ID Podcast. Gente, vou falar um pouquinho aqui. A Karen, ela tem impactado milhares de pessoas através de suas ministrações. Ela tem 31 anos. Descobri aqui hoje que ela também é uma estudante de psicologia, e aí, né, já deu match ali. Deu match. Virou um E, rapó, né? gente, já Rapó espiritual. exatamente, já criei uma conexão. E a Karen é uma ministra do Evangelho. Como eu disse, ela tem impactado milhares de pessoas através, né, das suas ministrações, através da palavra de Deus. O Senhor tem usado ela poderosamente para levar a palavra de Deus a milhares de jovens pelo Brasil afora. Karen, mais uma vez, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigada. Fique à vontade. Fica à vontade. É isso aí. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Posso fazer a primeira Claro, pergunta hoje? Eita, meu deve. Deus. É. Cari Cardim, mais uma vez, seja bem-vinda ao Obrigada. nosso podcast. E eu queria começar com uma pergunta. Quem é a Karen Cardim? Eita, difícil essa pergunta, hein? Difícil. É difícil a gente se definir assim, né? Sim, sim. Mas hoje eu tenho aprendido que eu sou filha, uma filha de Deus que Uhum, está se posicionando nesse lugar. Essa uhum. sou eu hoje. Muito bom. Muito bom. Simples, né? Simples, Mas é poder, tá? é um, é um resumo que traz a definição total daquilo Isso aí, da sua essência, né? Na isso aí. verdade. Eu acho que muitas pessoas cristãs, né? Esse é o nosso público. Elas não desfrutam desse lugar de filho, né? Esse lugar de filho. Às vezes a gente se posiciona como servo, Uhum. né? Como alguém que está ali sendo
se deixando ser usado pelo Senhor. Uhum. Mas esse lugar de filho, porque o amor de um pai para o filho, esse filho não precisa fazer nada. Isso aí. Ele é amado por quem ele é e não pelo que ele faz. Então, Uhum. Isso aí. E essa pergunta geralmente leva a gente para esse lugar de feito, né? Eu Sim. sou alguém que prega, eu sou uma futura psicóloga, exatamente. mas a gente só pode chegar nesse lugar de fazer alguma coisa porque antes nós nos tornamos alguma coisa. Exatamente. Então eu tô posicionada nisso, eu tô aprendendo o valor desse lugar de novo, porque é dia após dia. Você decidindo entender que Deus é o Pai, que você é o Filho. Isso é poderoso. Que legal. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como foi, assim, o seu encontro com Deus? Esse momento tão precioso na sua vida que gerou essa transformação na cara e Cardinho. Tá. Eu vou falar aqui, eu não tenho um testemunho tão. Que às vezes as pessoas esperam, você veio de um lugar onde não conhecia Jesus e agora. Não. Eu nasci em uma família cristã. Uhum. Eu nasci em uma casa que conhecia Jesus, com uma família que conhecia Jesus e que me introduziu nesse lugar. Eu fui desde cedo envolvida na igreja, envolvida na oração, envolvida na palavra, mas eu sei que esse envolvimento foi a semente para o comprometimento começar a brotar em mim. Então, hoje eu agradeço a minha mãe por ter me envolvido. Porque hoje eu só tô porque antes eu fui envolvido. Mas meu amor por Deus, assim, foi nesse envolvimento começar a ver as pessoas que amavam a Deus. Não era só um culto que eu observava, era o quanto as pessoas se entregavam no meio do culto. Minha família se entregava no meio do culto. Isso despertou no envolvimento uma curiosidade. Falei, poxa, eu quero sentir o que eles sentem. Eu quero. Por que eles estão chorando? Eu quero chorar porque eles estão sentindo alguma coisa. Eu quero sentir também para chorar. Aquela coisa de criança, mas que já estava indo para um lugar certo. Então, o meu começo foi dentro de uma casa familiar. Eu aprendi a amar a Jesus com minha família, com os jovens da igreja que eu era. Mocidade chama viva. Chama viva, forte, Você né? lembra da Chama Viva, né? Sabe o que Lembra é do Chama do interessante? Avivamento? Sabe o que é interessante? Eu novinha, minha mãe deixava eu ir para tudo da igreja com os jovens. Então os jovens faziam alguma coisa, eu tava. Eu era criança chata que queria estar em tudo com os jovens. Porque eles tinham alguma coisa diferente. E aí, olhando para eles, eu aprendi muito sobre desejo por Deus. Interessante isso, né? Eu tive minhas referências dentro da minha casa, mas também tive minhas referências próximas dentro da igreja. Que bacana. Aí, olhando para eles, eu fui despertada. Fui despertada. Legal. E desde novinha, assim, você estava já ali na igreja desde sempre, mas em que momento, assim, teve um momento em que você, normalmente quando as pessoas nascem, né, na igreja, elas falam assim, eu conheci o Deus dos meus pais, mas houve um momento que eu conheci, né, ele passou a se tornar o meu Deus, né? Teve esse momento também? Ou desde pequena você já tive esse encontro lá, bem, desde sempre? Ou teve um momento onde isso aconteceu? Teve o momento de sim, ouvir sobre o Deus da minha avó, sobre o Deus da minha mãe, mas foi ainda na minha infância que eu aprendi a querer Deus para mim, a conhecer Ele mesmo. Aí eu falei para minha mãe, mãe, quero ser batizada com o Espírito Santo, como é que faz para ter esse negócio? Aí ela falava, não, minha filha, vai orar, vai jejuar, vai pedir para Deus para isso acontecer. Aí aconteceu. Mãe, quero batizar. Então E você vai. ainda era criança nessa Criança, isso época? com 9 para Uau, 10 que anos. legal. Sim, que bacana. Então ela me ensinou sobre o Deus dela,
Minha avó me ensinou sobre o Deus dela, mas desde cedo eu tenho uma convicção de que ele precisava ser meu Deus. Eu lembro de uma pregação da salinha das crianças que falava assim, que filho de crente não é crentinho. Nossa, isso ecoava assim, meu Deus. Então me ensina. Quero conhecer o Senhor. Então, desde pequena, através dos ensinos da minha família, mas desde pequena eu tive essa convicção de que ele precisava ser meu. Que legal. Não só dos outros, ser meu, Deus também. Isso é muito bacana. Assim, a gente quando conhece, né, de verdade, tem um encontro com ele de verdade, né? É uma coisa, como diz a história de Jó, né? Ele conhecia de ouvir falar. Eu trago para o nível agora de intimidade, de experiência com Deus. Agora, quando você conhece ele, né, É um diferente. outro nível, né, é uma outra coisa. A experiência, né, amor, com Deus, ela gera uma, poderia dizer, uma metamorfose, uma Com certeza. transformação no nosso eu, né? Assim, eu já vivi muito isso, sabe? Né? Então, no início da minha conversão, né? Ontem eu estava conversando com um amigo falando sobre isso, que tudo foi muito precoce, assim, 24 anos atrás. Estou caminhando, aprendendo muitas coisas ainda. Só que, assim, a minha sede, sabe? Por Deus, sabe? E eu vi os dons, as coisas se manifestando e aquele encontro. Não sei se você pegou a O época primeiro do o amor. encontro com Deus. Você Peguei. pegou essa Peguei. época? Gente, imagino que eu fui em todos os encontros, repeti os encontros, depois virei ministro de encontro, né? Olha Líder só. de célula. Então, eu nasci em igreja celular, né? Aham. Não sei se você já ouviu falar. Lógico que já. Já. Você é de Brasília? De Brasília. Ué, Rodovalho. Né? Da Sara A Nossa Sara Nossa Terra. Terra. Sim, sim. Então, assim, eu nasci Converteu numa me célula da converti lá na Sara Nossa Barra, Terra, lá no Rio de lá no Rio de Janeiro. Janeiro, na Barra da Tijuca, tinha 750 jovens nessa igreja. Só que era assim, às vezes a pessoa fala, não, porque é uma igreja. Gente, pensa num lugar que onde só de louvar as pessoas caíam batizadas com o Espírito Santo. Atmosfera baixinha. Gente, era uma frequência, sabe? Então, assim, eu peguei, sabe, aquela coisa do encontro. Então, assim, e gente, eu acho que isso que me tirou, eu já vim já de uma história um pouquinho mais, né? Não nasci, né, no berço, né? Assim, não tive família cristã. E meus pais também nunca nos orientaram para nada também. Nem no cristão, nem em lugar nenhum. E quando eu tive essa oportunidade de conhecer, sabe, a Cristo, não só aquilo de, vem pra igreja, ouve uma palavra, não. De você ter vou falar uma palavrinha mágica aqui, a experiência, Isso aí. né? Para de ser algo que eu faço porque minha mãe quer, eu faço porque minha avó fala, eu faço porque minha mãe conhece. Não, passa a ser. É porque eu conheço. É porque eu descobri, é porque eu provei e vi. Aí fica mais profundo, fica mais fundamentado, né? Vou te falar uma coisa, Hilda. Eu oro para que essa geração tenha experiência com Deus. Uau. Porque ter conhecimento é incrível. Glória a Deus pela palavra. Há valor na palavra. Mas existem coisas que só uma experiência te resgata. Existem coisas que você não vai lembrar do que você leu. Você não vai lembrar do que você ouviu. Você vai lembrar do que você viveu. Então eu acredito que uma geração marcada por experiência tem para onde voltar. Tem uma âncora de socorro. E uma das funções que eu mais gosto do Espírito Santo é a que Jesus fala: o Espírito vos fará lembrar do que eu falei, do que eu disse. Então, quem traz à memória coisas de esperança para mim é o Espírito. E memórias são experiências. Uma geração sem experiência é uma geração que não tem memória para ter esperança. Meu Deus. Não tem memória para ser resgatada. Vai se lembrar do quê? E a gente vê isso nesse tempo. Tem muita informação, muito conhecimento, mas falta
a profundidade do selo, a esperança é o selo do conhecimento aqui, da experiência aqui, do que eu provei aqui. Aí fica muito mais difícil a gente ser levado, tá? Então eu oro por isso nessa geração. E há uma diferença, cara, né? Já vou deixar você falar, amor. Eu sei que você quer falar alguma coisa. Não. Sabe? Há uma diferença, de fato, sobre conhecimento, a experiência, e um outro também, que eu vou colocar aqui outra palavrinha aqui, né? Que é os sinais. Muitas pessoas querem conhecimento demais e sinais, É verdade. né? Mas a experiência, cara, a experiência, ela, ela faz você realmente se descobrir, se tornar, se entender quem é você na essência, em Deus, que eu digo, sabe? Eu não estou falando do propósito externo, mas do propósito Íntimo, né? íntimo, sabe? Um propósito de intimidade, de relacionamento. Eu tô dizendo isso porque, assim, eu tive, sabe, esse prazer, conforme eu falei me converti que tinha 18 para 19 anos. Então, assim, eu fui um jovem mergulhado, sabe? Mergulhado mesmo, sabe? Então, assim, e, e, e hoje, né, eu levei essa experiência pro meu casamento, né? Um dia eu vou contar, gente, o nosso testemunho completo aqui no podcast. Vocês vão ficar chocados. Vão ficar chocados. Porque, é lógico, hoje não é dia de eu contar testemunho aqui, mas Poxa, vou deixar você falar, cara. Vamos contar em Hoje, off para hoje a gente você. quer ouvir as experiências dela, É, né? Mas, assim, resumindo, eu posso dizer que hoje eu sou o que sou, tenho o que tenho, né? Que eu digo, os princípios, não estou nem dizendo matéria, casa, enfim, o outro maior valor que Deus me deu, né? Família, por causa da minha experiência que eu tive com Deus. E isso que você falou é fantástico, sabe? Essa sede de levar isso, né, para essa geração de hoje, né? é uma coisa que eu aprendi. Aí, se vocês não concordarem, pode me ajudar a entender. Mas é que existe um lugar que a gente caminha convencido. Ser convencido é bom. A gente muda a mente porque a gente foi convencido. Mas a vida cristã não é só ser convencida, é ser convertida. exatamente. Então, a palavra me convence. Através do Espírito, a palavra me convence. E através do Espírito, a experiência me converte. Muda a gente de dentro para fora. Exatamente. Então, eu acredito nisso. Experiências são poderosas. Experiências não são sinais. Os sinais nos seguem. A experiência é o crer. É o conhecer e prosseguir. Conhecer e prosseguir não é só vou ler a Bíblia, não. Eu vou desejar que ele desça. Eu vou desejar que ele venha aqui no meu quarto. O secreto não é só o lugar para a gente fazer um devocional. Não, o secreto é o choro da experiência, o temor da experiência. Então, é um selo que eu ainda vejo faltar hoje em dia. A gente esquece de pedir por isso. É verdade. A gente vê, quando a gente olha para a palavra, né? A gente vê homens e mulheres, principalmente ali no Novo Testamento. Você vê pessoas assim que se entregou, né, a Cristo, e mesmo diante da morte e de diversas assim atrocidades, né? Estavam sujeitas a tantas atrocidades, assim, por conta, né, do cristianismo ali. Aquelas pessoas, elas se entregavam por amor a Cristo. Eu fico pensando, o que que elas viram, o que que elas viveram, o que que elas sentiram, que experiência foi essa, que até diante da morte, diante, né, que a gente coloca a morte como fosse, né, é a pior coisa, vamos colocar assim, né? Que faz a pessoa diante do pior, você ainda assim, você
como Estevão, por exemplo, né? Sendo apedrejado e ele estava ali. Não, porque... Tô Então, vendo os céus isso, abertos. tipo, e eu penso que mesmo que os céus não, mesmo que ele não estivesse vendo, eu acho que não mudaria em nada, porque ele estava tão entregue. Então, eu acho que realmente é isso que falta. Falta a gente viver essa experiência como Paulo viveu e teve a sua vida completamente, né, transformada, como vários outros, né, personagens da Bíblia, né, tem esse encontro real ali com Jesus e a partir dali, né, molda a vida deles de uma forma assim, sabe, tão profunda. Ele é tocado, as pessoas são tocadas de uma forma tão profunda que nunca mais elas São a são as mesma. mesmas, né? E mesmo tendo a oportunidade de ser, não, eu não vou ser, não quero ser, não, né? Mesmo diante de tantas dificuldades. Eu, eu percebo também que eles tiveram uma experiência no passado, mas o coração deles também tinha uma expectativa na experiência do futuro. Com certeza. Nossa, isso é incrível. É, Isso é exatamente. incrível. É. Meu Deus, forte, hein? Engraçado que você estava falando sobre se essas pessoas, você tá falando das pessoas lá que viveram aquele momento vendo Jesus, eles estavam tendo aquela experiência por aquilo que já estava vendo. Gente, imagine Deus agora olhando pra gente, na nossa geração, depois de mais de 2000 anos se passarem. Uau, eles estão tendo uma experiência por aquilo que não está vendo, pela fé. Uau, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Isso Mas aí. creram. Gente, eu acho que isso nos olhos de Deus é muito doido, né, cara? É alegre. É. E porque a gente acreditar e ter uma experiência por aquilo que. Ah, como. Ó, eu tô vendo esse copo. Uma experiência, vou beber uma água. Ok. Agora, você ter uma experiência por aquilo que você não tá vendo, né? Só tá acreditando. É algo profundo, né? E muitas vezes, nesse esse lugar, a gente não pode nem colocar o sentimento, porque esse se relacionar com o invisível, muitas vezes é você também nem sentir. Porque quantas vezes a gente está no, no lugar de não sentir, mesmo querendo, você não sente, mas mesmo assim você tem a certeza através da fé de que ele está contigo ali, né? Isso também é algo Poderoso. que só quem vive acho que consegue compreender, né? Mesmo. Cara, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra você. Quando que foi que. Eu acho que você já até respondeu, né? Essa pergunta, mas eu vou ser intencional aqui. Eu quero escutar de novo. Fui apressada, desculpa. Não, não. Que isso. Quando que foi assim que nasceu agora essa chama no coração de impactar vidas através do seu ministério, de levar a palavra, essa sede? Da onde surgiu isso? Qual foi o momento? Qual foi a fase? Eu sempre entendi que a questão do pregar é intrínseca ao cristão, né? O cristão prega com sua fala, prega com suas atitudes, sempre entendi isso. Mas a questão da itinerância nunca foi uma coisa, eu quero ir pregar em outros estados, outras igrejas. Isso nunca teve no meu coração. E não é a coisa principal que está nele hoje também, não. Eu quis aprender a pregar, é até engraçado, porque o meu pai não é cristão, ele ainda não é. Mas na minha cabeça de criança, adolescente, eu tinha que aprender a pregar, porque eu ia sentar ele na mesa e abrir a Bíblia e pregar para ele. Seria assim que eu iria ser um canal de Deus para ele. Só que hoje eu entendo que isso já era Deus me preparando para o lugar que ele me daria aqui, para esse movimento que ele teria comigo hoje. Então essa chama nasceu por amor à alma do meu pai, Uau. por amor à vida do meu pai.
Ele ainda não é cristão. Uhum. E hoje eu entendo que a forma que eu vou pregar para ele é diferente, mas eu já me preparava na questão da palavra para o que eu vivo hoje. Uhum. Hoje faz todo sentido para mim. Hoje faz todo sentido para mim. Que legal. Aí, depois que eu percebi que não era essa questão, Uhum. pregar para o meu pai assim, eu percebi e entendi que Deus queria fazer esse movimento comigo. O ministério é um custo, é um privilégio, mas também é um custo. O custo não é maior do que o valor, mas não deixa de ter um custo. Sim, com certeza. Então, quando ele me apontou que seria para fora, falei, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? É. Então, eu vou aceitar essa responsabilidade. Vou caminhar com zelo e temor sobre isso. Porque a mensagem que eu carrego é maior do que eu. Uau. Aquilo que ele me deu é maior do que eu. Então, eu preciso ser zelosa e cuidadosa com o que ele me deu, mesmo que não tenha sido o que eu pedi. Ele decidiu me dar e por amor a ele, a gente aceita essa responsabilidade. Por amor a ele, decidiu obedecer, né? Exatamente. E obedecer com zelo e temor que ele merece. Sim. Que ele merece. Aí hoje, Uhum. volta e meia eu falo assim, não, tô cansada, não vou. 31 anos, tô cansada, não vou não. Mas não dá, não dá. Hoje é nesse caminho que ele me colocou. Uhum. Não sei se até eu casada, Sim. não sei, com filhos, não sei. Mas enquanto estiver nas minhas mãos, eu vou fazer do melhor jeito que eu posso, da melhor forma que eu posso. É aquilo, gastar minha juventude aos pés do Senhor é a melhor semente que eu tenho para Ele. Com certeza. Então, vou gastar. Vou gastar. Legal. Hoje Bacana hoje isso. queima isso aí também. Que bom. E como é que, assim, foi a sua primeira experiência? Você foi convidada a levar uma palavra na igreja ou para alguém especificamente? Como é que aconteceu isso? Que você, uau, você fez a primeira vez e... Onde começou? Foi na sua igreja local que você começou a ministrar? Ó, a primeira vez, eu nem conto muito como a primeira vez. Porque foi um ensaio de jovens, que na igreja que eu congregava, jovens e adolescentes eram misturados, né? Aí no ensaio, cada jovem em um ensaio levava uma palavra de 7 minutos. Uhum. Aí na minha vez, eu copiei toda uma ministração do Trazendo a Arca na época para sentar. Uhum. Copiei. Quando chegou a minha vez, eu li tudinho que eu copiei. Foi a minha primeira pregação. Foi uma bênção. Mas o que eu falei não era meu ainda. Entendi. Mas eu entendi que foi. Ele, não, então 15 minutos. 15 minutos, tá bom? Não, tá ótimo. Fui, preguei sobre Davi e Golias. Já não era copiando ninguém, já era eu. Já era o que eu aprendi. E aí, nesse dia, preguei simples, como as tias da salinha tinham ensinado, como minha mãe tinha me ensinado. Mas nesse dia, uma família, o que Deus estava fazendo assim, ó. Aham. Aí depois, eu já entendendo que não era sobre pregar pro meu pai daquele jeito, nesse dia, o meu coração ficou um pouco diferente com essa questão de pregar. Aí eu fiz uma prova com Deus. Novinha ainda, mas fiz uma prova com Deus. Falei, Deus, se é isso que o Senhor quer, eu vou pregar e alguém vai aceitar o Senhor. Aí liguei pro meu primo, que era pastor. Falei, primo, vai ter culto na sua igreja hoje? Ele, vai, é a noite do chocolate. Falei, vai ter pregação? Ele, não ia ter, não. Eu falei, primo, eu quero pregar. Uma família reconheceu Cristo como Salvador. Um pai, uma mãe e um filho. Aí nesse dia eu falei, Deus, então, foi o que eu falei. Então, se o Senhor quer que eu caminhe nisso, vou caminhar com zelo e temor. Então, foi a primeira vez. Primeira vez. Bacana. Isso. Aí teve mais algumas que eu imitei o Marco Feliciano. Vou ter que Quem já não confessar o imitou? meu pecado aqui. Quem já não imitou? Era o meu. Gente, Era a minha imitação perfeita. O Pastor Marcos foi uma referência mesmo, Não, né? foi. Ele marcou uma geração, E né? naquela época eu lembro que eu assistia as ministrações dele em casa e ele começava,
a orar no final, Deus, levanta jovens, Deus, eu aqui. Eis-me aqui. Então, Ele sempre fez esse apelo mesmo, né? sim, Sempre. aí eu copiei algumas vezes algumas mensagens dele até entender que não cabe 2 Marcos Feliciano lá Sim, no sim. céu. Não é 2 Marcos Feliciano que Deus queria usar. Aí ele moldou a Karen, que só conversa, eu só converso quando eu tô pregando. Mas é o jeito que ele quer. Sim. E é sensacional. Te ouvir Amém. é algo muito prazeroso. E, assim, você falando do Marco Feliciano, né? Gente, Nossa, voltei no tempo Essa agora. parte aí. voltei lá no tempo, porque, né, amor? A gente tem Aham. história, né, que Mas muita gente que eu conheço lá em Brasília, que ministra hoje, se você for perguntar, começou porque se inspirava, sim. se sentia impulsionado através da oração dele. E aquela oração inicial, né? Se tiver algum demônio no raio de tantos quilômetros, Como é que é crente que não dá glória, tá com defeito de Tá fabricação. Meu Deus, aquilo. Era isso aí mesmo, E a era gente isso pegou uma aí fase mesmo. muito boa lá no Rio. A empresária dele era da nossa igreja. A empresária de. Como é que fala? Auditora, não. É da parte da editora, né? Acho que era Antigamente Missão em lançaram. Vida, né? Missão em Vida. Lançaram Os aqueles. DVDs, Lembra né? da época do DVD, Aham. livros? Então. Aí Meu Deus. essa empresária lá da igreja, a gente acabou virando amigo e a gente saía para as conferências juntos, assim, para ajudar no projeto dele. Uhum. Gente, a gente voltava assim, né, mano? Nossa, eu ficava impactado. Era Impactado. muita gente. Era muita chegada. E eu fico rindo assim sobre o Marco Luciano, porque assim, não foi só inspiração para diversas pregações, mas assim, foi algo que provocou, foi algo que. Uma parte foi uma que provocou a gente se conhecer também, né? Porque a gente estava indo, a gente morava no Rio, era da mesma igreja, na verdade, sim. Você vai contar o Não vou testemunho? contar, é rapidinho, só essa parte do Marco só. Enfim, Puxa, vim do Japão, aí vim passear e acabei ficando no Brasil e conheci ela, né? que legal. Só que a gente, quando eu tava no Rio, não tinha relacionamento nenhum com ela. Na verdade, era só irmão de igreja, pai do Senhor, assim, que ela me viu vier. Ia ter uma conferência do Marco Feliciano Igreja da nossa lá igreja, em lá em São Paulo, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. E quem ia ministrar Era, era o Marco era o Feliciano. Marco Feliciano. E quem ia levar ele era, Era eu, era ele exatamente. nessa, Né, cuidar do nessa. hotel lá, exatamente. Mas E ele não foi. O o Marco Marco Feliciano não Feliciano. foi. Foi outro pregador Foi outro pregador. e ele levou Carlos Quintanilha. esse outro pregador. Aí lá que começou tudo, foi na viagem, então assim. Aí, por isso que eu tô falando do Marco Gente, Feliciano, mas tem depois a gente história conta, aí. depois a gente conta. Só deixando a gente curioso. É verdade. Mas, cara, que assim, o que você acha sobre. Talvez não é essa maneira que eu deveria perguntar o que você acha, mas o que você pensa hoje sobre a juventude de hoje, né? Os principais desafios da nossa juventude. Olhando para o tempo de hoje, o que eu mais acho como desafio, como perigo, como dificuldade hoje são as distrações. É muito fácil essa geração ser distraída, ser pescada por coisas. É muito fácil os olhos se vislumbrarem com outra coisa, os ouvidos irem para outra voz. E a gente é bombardeado disso. Distrações. Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, quando a gente está sozinho, quando a gente está com pessoas, tem muita distração. E as distrações tiram a gente do foco, dos olhos no lugar certo, do coração no lugar certo. E às vezes a gente não percebe que a gente está se distraindo. Só que
Uma geração distraída é uma geração muito fácil de cair, Vulnerável, muito fácil né? de se perder, muito fácil de ir para outra rota, para outro caminho. Uhum. E o difícil é que quando ela se percebe distraída, ainda briga com Deus. Ainda briga com Deus. Ao invés de reconhecer as distrações, não, a gente prefere jogar para Deus. Por que que o Senhor não tirou o celular de mim? Por que que o Senhor não afastou essa Terceiriza a porta de mim? responsabilidade, né? Deus não tira as distrações. Sim. Isso não é trabalho de Deus. Deus nos alerta sobre elas, Deus nos fala sobre elas, Deus nos sinaliza sobre elas, mas nossa mãozinha vai lá, ó, e tira. Nossos pezinhos vão lá e fogem. A gente que precisa sair dos lugares que estão fisgando o nosso coração. E às vezes eu olho para essa geração, parece que a gente não tem essa consciência. Não tem essa fundamentação de falar, não, tá me fazendo mal, eu não quero. Tá me tirando de Deus, eu não quero. Tá ficando muito dentro de mim, eu vou tirar. Uhum. Esse é um dos desafios que eu vejo. E é desafiador você chacoalhar essa geração. Porque eu falo, eu imagino. só posso ser uma despertadora da parte de Deus. Minha responsabilidade não é mover seus pés. Quem move seus pés é você. É. Minha responsabilidade é gritar, ei, tá distraído. Tira. Mas quem tira é você. É que nem o despertador, né? Sim. Ele toca, ele incomoda, ele fala, ele abre os nossos olhos, mas ele não move os nossos pés. Mas a decisão de levantar da cama continua sendo, né, da pessoa Da que está ali, pessoa. né? Da pessoa. Karen, você que tem, né, viajado esse Brasil todo, a gente sabe que o nosso país é muito grande, né, tamanho de um continente. Então, o norte, eu imagino que completamente diferente do sul, assim como sudeste, do centro-oeste. Você percebe que a juventude em si, hoje, né, você tem 31 anos, então você pegou a era da informática, né, essa era não da informática, mas das redes sociais, e pegou um pouquinho, né, como você falou aí, a gente, da época do Marco Feliciano, então você pegou Peguei a ainda... época do disquete. Exato, então, que era... Disquete é forte. que foi uma outra geração, né? Você percebe que hoje os jovens, eles estão assim mais suscetível a um evangelho assim mais raso, digamos assim, ou Claramente. Claramente. O evangelho mais retalhado, que se apresenta a forma mais simples, mais fácil. mais fácil. E se anula as outras partes que são mais difíceis, porque para que eles permaneçam, não pode se falar sobre renúncia, não pode se tocar na palavra santidade. Eu ia falar isso agora. Parece que dá um... Eles arrepiam. E isso eu Bloqueia. falo a nível de onde eu tenho ido. É visível o quanto falar as partes duras do evangelho gera um incômodo profundo. Principalmente em quem só ouve sobre as partes fáceis. É tudo muito retalhado. Retalhado em prol de que permaneça a quantidade. Sim, Aí essa quantidade afunda o barco daqui a pouco. exatamente. A gente não consegue sustentar, porque o evangelho não é uma metade, ele é um todo. Então é o todo que transforma. É o todo que vai gerar uma redenção no coração do jovem. É o todo. Aí você vê jovens que ouvem sobre a parte do amor. Deus é amor. O amor de Deus vem, acolhe, abraça, traz. Mas dentro desse amor existe em Deus a responsabilidade como pai. Não cria filhos mimados, cria filhos maduros. O amor atrai o filho para entregar a ele maturidade. Então, eu vejo que é difícil falar sobre a parte dura, mas
Ainda tem alguns que amam quando se fala sobre isso, Uhum. que não olham para a parte da renúncia como um Deus que virou carrasco. Não, mas olham para a parte da renúncia como uma forma de provar o amor pelo Pai. Olham para a parte da cruz e não repudiam, não. Não, Jesus falou que nós vamos a cada dia levar a nossa cruz. Não foi um discípulo, foi Jesus. Uhum. Aí eu ouço muitos falando, não, vamos ser como Jesus, uma galera como Jesus. Só na parte boa. Uhum. A parte de Jesus mais difícil a gente não quer, É, mas é um todo. é um O todo. caráter de Cristo em nós é pelas coisas que foram mais tranquilas, mas talvez principalmente pelas coisas que ele suportou, que ele venceu. Mas tem jeito, Pelos sacrifícios, né? mas tem jeito, tá? Tem muita gente que boia nas coisas de Deus, boia. Mas tem alguns que mergulham. Uhum. Tem alguns que vão de ponte nas coisas de Deus. Então, ainda tem. Sim, claro. com Eu certeza. acredito assim. Quando eu falei no início lá, olha que eu falei de coisas de 24 anos atrás, que a gente tinha uma igreja, a gente não, eu participei de uma estrutura que tinha 750 jovens, era a igreja sede daquele local também, né? Uhum. Mas a gente não via, de uma forma geral, tantos jovens convertidos há 24 anos atrás. Agora, o que eu vi nessa última década de tanto jovem indo para os pés da cruz, Amém. assim, era um número muito diferente naquela época, né? E Muito hoje, diferente. e eu vejo assim, eu não sei por qual o motivo, sabe, dessa dificuldade, desse confronto, né? Conforme você estava falando aí. Assim, deles, quando você vai falar algo, né, muito que vai trazer um confronto enorme, parece que dá uma travada. Mas mesmo com pouca força, eu vejo que existe uma geração que está sedenta, eles precisam, eles estão optando de estar com Cristo do que estar no mundo. Amém. Tem sim. Tem. Mas o que você falou faz muito sentido. Também sobre as distrações. Porque é uma guerra, né? É uma guerra. E o inimigo, com certeza, ele não quer perder essa guerra, né? E uma coisa que eu percebo é que a gente vive um tempo de escolhas líquidas, decisões líquidas. O mundo coopera para mostrar para o jovem que ele não precisa se comprometer com nada a longo prazo. Casamento, pode casar para ver se vai dar certo. E se não der certo, você vira amiguinho. Misericórdia. A decisão de ter uma família não tem não inspira um comprometimento, não inspira uma fidelidade, uma integridade no sentido de ser completo aquela escolha que você fez. E o evangelho, ele pede isso. O evangelho, ele pede essa integridade na escolha. Essa entrega, né? Exatamente. Quando Jesus fala, tome cada dia a sua cruz, não é só uma história assim que vai falar do peso. Não. É escolha. Escolher dia após dia, colocar meu eu lá na cruz e deixar Cristo refletir em mim. Então, é um comprometimento. E é uma das coisas que eu vejo líquidas nesse tempo. Comprometimento é raro. Aquele compromisso que sustenta. Não, mas eu não tô sentindo. Mas eu sustento a escolha. Não, mas eu não tô vendo. Mas eu sustento a escolha. Mas todo mundo tá indo pro outro lado. Mas eu não sou todo mundo. Eu fiz um compromisso. Eu sustento a escolha. Então, esse comprometimento não é ensinado hoje.
não é inspirado hoje. Então, conheço jovens, não estou dizendo que não existam os remanescentes, aqueles que têm sim um coração entregue a Deus, mas existem jovens que vêm a Jesus hoje. No outro dia, estão longe de novo. Aí no dia que precisam, vêm a Jesus de novo. No dia que não precisam mais, não, isso não é escolha, isso é oportunismo. Eu quero Jesus quando eu preciso. Eu não decidi ter Jesus. Eu só decidi eu só quero o que ele faz. Então E quando não faz, não tem espaço para ele na minha vida, né? Exatamente. E ensina-se compromisso a um jovem, pessoas que também são comprometidas. Se você está caminhando com alguém que não tem compromisso, consequentemente você vai aprender a ser um descomprometido. Exatamente. E aí eu vou até abrir um parênteses aqui para dar um conselho para a minha geração. Se aproxime de pessoas que são comprometidas, porque elas vão inspirar em você caminhar em compromisso também. Caminha com pessoas que já viveram dias difíceis, mas permaneceram. E você vai aprender sobre permanência. Caminha com pessoas que foram perseverantes em Deus. E você vai aprender a ser perseverante. Que é uma outra coisa que também a gente perdeu nesse tempo. Exatamente. O valor da perseverança, o jovem não sabe. Não sabe. Olha só. Gente, isso é muito profundo. Desculpa, geração, se eu tô batendo muito na gente. Eu não sei se vai fazer muito sentido, mas assim, eu como mãe, né, muitas coisas que eu vivi, muitas dificuldades assim que eu vivi, eu fico tentando, às vezes a gente fica tentando poupar o nosso filho de passar, Natural. né? Então, eu vi meus pais fazerem isso comigo, né? Automaticamente eu também faço um pouco isso com minhas filhas, mas eu sempre, apesar né, de facilitar, digamos assim, né? A gente vai facilitando a vida para eles, né? Para que eles não tenham tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu sempre volto no lugar de questionar até que ponto. Né, a gente sempre conversa isso, até que ponto. Porque eu preciso que elas, né, minhas filhas, as duas, saibam que a caminhada na vida, né, não só a caminhada cristã, mas que a vida, ela apresenta suas dificuldades. E se eu privar elas dessas dificuldades, elas não vão aprender. Elas não vão se frustrar, elas não vão aprender a lidar com a frustração, não vão aprender a lidar com os nãos, não vão aprender a desenvolver a perseverança, ser resiliente, a lidar com as dificuldades, né? Ser consistente. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com a Sayuri, e aí ela falou, mãe, mas vai fazer 20 anos que eu sou casada, né? Aí ela falou, mãe, tem quase 20 anos Não revela a nossa idade, não. que você e meu pai ouvem a mesma coisa. E isso não aconteceu. Tipo, quase 20 anos esperando uma promessa. Dá um choque, assim, né? Quando a gente ouve isso, caramba, já se passou 20 anos, né? Que eu tô esperando algo, assim, do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, assim, ouvir isso dela também me fez também pensar assim, uau, eu permaneci nesse lugar de espera. Eu estou sim esperando há 20 anos, porque fiel foi aquele que fez a promessa, né? Então a gente continua, a gente persevera, né? A gente continua ali, não fez no primeiro ano, não fez no segundo, desistir de servir a Deus, então, né? Não, a gente continua. Então, assim, então eu sempre volto nesse lugar. Não, mas até que ponto?
né, a gente facilitar tudo para essa geração, vai ser bom para eles, sabe? Entendo. Então, eu vejo que esse comportamento nos lares, de uma certa forma, ele também se estendeu para a igreja, Verdade. Verdade. porque a família é a base né? A igreja é a família. Ali são várias famílias reunidas ali para congregar, para adorar, né? Para se unir, para se juntar, é um ajuntamento. Então eu vejo que essa fragilidade dos jovens, digamos assim, né? Às vezes a gente fala nessa geração mimimi, digamos, mas começou às vezes com a gente, os pais, que quis promover tanta coisa boa que às vezes Às vezes, acho que esse, a gente esse perdeu um pouquinho da mão, sabe? é porque todo excesso, ele é perigoso. Exatamente. Todo excesso Todo, é um abismo. exatamente. Então, realmente, eu não sou mãe ainda, né? Quero ser Sim, mãe de 3, mas ainda não sou. Mas isso pode roubar dessa geração a ferramenta necessária para o futuro, sabe? sim, Algumas ferramentas a gente só adquire na privação. com A gente só certeza. adquire no não. É por Sim. isso que Deus é um Deus que fala não. Eu não sei se você pegou a geração, o tempo em que, por exemplo, eu sou de uma época em que, para usar o telefone, imagina, eu saía da minha casa, eu tinha que ir num lugar que vendia a ficha, comprar a ficha, andar até o orelhão, ligar, né? Tipo, ligar Estamos indo longe, para tá? casa da pessoa. Mas o que que isso quer Eu dizer? já vi Não, do Teletrim. não é Acho que- só, não é só Você o lembra disso? não é só o tempo, isso diz de um processo. E nós, assim, né, a geração para trás, estávamos acostumados que tudo na vida leva um tempo e tem um processo para se passar e para se chegar em algum lugar. E essa geração de agora é a geração do micro-ondas. Verdade. Então, que é tudo para já, né? Tudo rápido, internet, você gente, eu queria uma informação de alguma coisa, não tinha onde você pegar aquela informação. Não. Sua única saída era esperar. Então, assim, né? Então eu vejo que todos esses acontecimentos eu também levou esses jovens também a esse lugar, Essa medida de desequilíbrio, essa né? medida de desequilíbrio. É, Concordo. eu acredito, cara, assim, eu dou valor muito uma coisa que isso forja, muito cristão, é o valor do discipulado. Eu não sei se você se identifica, né? Mas eu vejo que hoje o discipulado, o valor do discipulado, você tá ali com a pessoa, sabe? Forjando ela, esmerilhando ela ali, ó, né? Forjando o caráter dela. Por quê? Porque eu vim, sabe? Desse tempo de discipulado. E mesmo depois de adulto, né, amor, casado, eu fui discipulado. Então, eu acho que de 24 anos que eu tô caminhando, poderia dizer que 19 anos eu fui discipulado. Um a um ali, sabe? É, E eu acredito que isso ali você sabe, forja ali o jovem, o homem, a mulher de Deus, né? Concordo. Porque quando a gente estava falando lá no início, voltando um pouquinho sobre o conhecimento, não estou falando um discipulado somente para te dar o conhecimento, né? Ou a gente falou também dos sinais.
Mas eu tô falando agora, além da experiência, que é algo que traz uma marca, a experiência com Deus, Uhum. né? E essa marca, ela muitas vezes vai nos direcionar pro resto da vida, né? Mas eu acredito assim, mesmo com a experiência que a gente tem com Deus, é de suma importância a gente ter um momento de aprendizado ali, Totalmente. sabe? Eu vi que você tem um programa do Aprendiz, Uhum, sabe? projeto. É um projeto que tem tudo a ver, Uhum, né? Tudo a ver com o discipulado. O aprendiz, né? É o que? O uhum. meu discípulo, aquela pessoa que está aprendendo a caminhar com Cristo, aprendendo a seguir os passos de Cristo. E, de fato, isso é muito forte, sabe? Essa questão em que a geração, de fato, não tem suportado muitas coisas. Infelizmente, Uhum. né? Não tem suportado tempo de espera, tempo da promessa, né? É, porque para suportar precisa se dar estrutura, precisa estruturar, fundamentar para Uhum, que possa suportar. E o que você falou sobre o discipulado é isso mesmo. E a gente vive um tempo que distâncias são alimentadas. Uhum. A pressa é alimentada na distância. Tudo é muito distante. Eu não sou inimiga da tecnologia de jeito nenhum, mas eu sou do presencial. uhum, Uhum. Então, não é uma mensagem só que me satisfaz. Eu gosto do olho no olho, eu gosto da presença, se puder, do toque. E o discipulado de Deus com a gente é uma presença posta dentro de nós. Então, é Exatamente. um discipulado, é um ensino presencial, Uhum. uhum, íntimo. Uhum. Aí, a gente, eu sei que existem Nada momentos distante. que a gente vai precisar usar as ferramentas desse tempo. Uhum. Mas o que gera no jovem ainda é o olho no olho, ainda é o tempo gasto com presença. uhum. A presença de Deus muda a gente. A nossa presença como filhos, discípulos de Deus, para ensinar alguém que está chegando, os nécios na fé, os novos na fé, também gera uma transformação. E eu acredito que uma das falhas hoje é isso, é tudo muito distante, tudo muito longe. É É por isso que verdade. os olhos do jovem vão para a internet. Aquele cantor que a música dele chega na minha casa parece ser mais próximo do que o líder da minha igreja que nunca me mandou uma mensagem, que nunca me chamou para tomar um café. Então, o que eu vou me alimentar como referência é esse cantor. É, É isso aqui que está na internet. E ele já exatamente. tem uma carência emocional também grande, por uma questão, às vezes, de uma ausência de paternidade, Existem né? Uma tantas coisas que só disfunção. são descobertas assim, É, ó. exatamente. Uma Uhum. disfunção familiar, sabe? Um problema com a A maternidade. gente teve um pastor que a gente era de uma igreja e ele discipulava a gente, né? A gente tinha Nossa. um grupo, né? Uhum, Se você me perguntar, foram anos ali na sala dele toda a semana. Se você me perguntar, Alessandra, o que que o pastor falou com vocês durante esses anos, lá na salinha, a gente falava na salinha do discipulado, lá na uhum, salinha, eu vou te responder, cara, e sinceramente, eu não me lembro das coisas que ele falou, não vou me recordar. uhum. Mas duas coisas eu vou saber te responder. Uma, que toda vez que eu ia pra lá, eu saía dali tipo assim, meu Deus, eu preciso melhorar muito. E segundo, é, não era o que ele falava, mas era o que ele era a vida Uhum, dele. Porque até hoje eu sei como ele é e como é a vida dele com Deus. Então, o maior ensinamento dele pra gente ali na salinha não era o que ele falava, era quem ele é. uhum, Então, isso que você falou do distanciamento. Discipulado não é só o que você fala, porque muitas vezes a gente nem vai aprender pelo que a gente está ouvindo o outro falar, uhum. mas só de ver.
só de estar junto, você vê o comportamento da outra pessoa e você molda, Uhum. você modela, você espelha, né, a outra pessoa. E isso vai te moldando, né? Sim. Isso é E o muito discipulado, bacana. ele é um afiador tanto para quem é discipulado quanto para quem é discipulador. Exatamente, Quando, exatamente. quando Salmo, se eu não me engano, fala sobre uma geração contar a outra os grandes feitos de Deus, não é que só uma geração vai receber um toque. As duas serão As duas. tocadas. Só que também o posicionamento está escrito, uma fala, a outra ouve. E nesse lugar, de uma é aprendiz, a outra é o discipulador, é quem ensina. É nesse lugar que as duas são tocadas. Exatamente. Que legal. Nesse lugar. Karen, o que fez diferença, por exemplo, você nasceu no Evangelho e permaneceu. Tive meu ano terrível. Não, mas eu sim, permaneci. mas hoje Graças você a Deus. Já teve dia mal, né, Tal? Nossa, Ai, eu tive mas- um ano terrível. É. Mas foi só um, graças a Deus. Quem não teve, né, seus momentos assim, né, de momentos ruins, vamos colocar assim. Uhum. Mas o que fez você permanecer? O que foi o diferencial? Por exemplo, esse jovem que está lá em casa nos assistindo, né, nos ouvindo, o que você falaria para ele, né, hoje, depois de você ter já toda a sua experiência, né, como cristã, não só como ministra, mas como filha mesmo de Deus, o que você falaria assim para eles que vai fazer diferença assim na vida deles assim, para eles permanecerem no caminho? É uma palavra que eu gosto muito e que eu carrego para minha vida, que é o compromisso. Ninguém faz o compromisso por nós, é a gente. A aliança está no nosso dedo, a aliança está na nossa vida. Então, esse caminho de comprometimento muda muita coisa. Porque na vida cristã, propostas vão aparecer. E não é Jesus que está comprometido em escolher pela gente. É a gente que precisa estar comprometido em dizer não para o pecado, em dizer não para as nossas vontades, em dizer não para a propaganda que aparece no nosso computador de madrugada, em dizer não para os convites de ficar, em dizer não para todas essas coisas. E aí, uma coisa que eu aprendi, quanto mais a gente é comprometido, mais convicto a gente se torna. E convicção é muito difícil de tirar da gente. A gente vai dizendo não no começo porque a gente está aprendendo. Mas depois a gente diz não por uma convicção. E uma geração convicta é uma geração imparável. Incorruptível, né? Imparável. Imparável, foi forte. Mas comprometimento talvez seria o conselho que eu daria. Decida por se comprometer. A gente vê que hoje é muito fácil se envolver. A gente se envolve na conferência, a gente se envolve na fala do avivamento, a gente se envolve na gravação de uma canção. Se envolver é fácil, mas não caracteriza compromisso. Porque a gente pode se envolver e estar envolvido. É um estado. Você falou comigo ali no começo, estados são passageiros. Eu posso estar envolvido e na hora que eu quiser, eu decido não estar mais. Mas compromisso, você decide hoje, você vai decidir por Cristo todo dia. Todo dia você alimenta esse compromisso. Então esse seria o meu conselho. Decida-se por se comprometer. Mesmo que custe muita coisa. Custou a vida de Jesus se comprometer por amor a nós. Vai custar a nossa vida manter compromisso por amor a Ele. Exatamente. E vale a pena. Com certeza. Vale a pena. A gente vai sangra, a gente vai chora, a gente vai deixa umas coisas para trás, coisas que a gente abre mão de amores, a gente abre mão de apegos, a gente abre mão de portas que foram postas na nossa frente, mas olhos lá no final, nós estamos comprometidos com o final. No final, Cristo é a nossa recompensa, a gente está comprometido em chegar lá.
Exatamente. Bom, então, falando em comprometimento, eu usei uma palavra também sobre o dia mal. Uhum. Você mencionou aí que passou um ano muito difícil. Não sei se fica confortável você falar, mas Vai. como é que você se superou? Como é que foi esse ano? Uhum. Que passou pela sua mente? Como estava a sua vida com Deus? Eu vou me expor aqui. Não, mas fica à Não, vontade. mas tá tudo bem. Passou. Passou. Passou, tá Passou. tudo bem. Mas no último ano do ensino médio, eu até reprovei o terceiro ano porque eu tive esse ano terrível na minha vida. Que foi realmente, eu fui influenciada. Eu me deixei ser influenciada, porque não vou jogar também a culpa em quem me influenciou. Eu me deixei ser influenciada em algumas rodas lá da escola, algumas amizades que em vez de eu influenciar, elas entraram em um lugar de me botar para provar coisas, experimentar coisas novas e tudo mais. Então foi um ano que eu abri mão de ouvir a voz que eu sempre ouvi da minha mãe, da minha família, da minha avó, para dar mais valor a vozes que vinham lá do meu convívio, da minha idade, que estavam nesse mundão doido aí. E eu vou falar uma coisa com todo cuidado que o Espírito Santo me dá. Mas quando a gente nasce numa família cristã, existe algum momento que uma seta vem na nossa cabeça. Se a gente fala que é ruim, como a gente tem certeza que é se a gente nunca experimentou para falar que é ruim? Coisa maligna, satânica. Eu repreendo isso da sua mente. Se você está ouvindo esse podcast e já pensou algo assim, eu repreendo da sua mente em nome de Jesus. Porque isso é destrutivo. Sim. Aí você começa a forte. entrar em um lugar de não, tenho que experimentar para poder falar que é ruim. Ter- Eu tô pregando quero uma ter minha inverdade, Quero ter então. minha própria opinião sobre isso. Exatamente. E eu fui influenciada, entrei nesse lugar de ser influenciada porque isso já estava entrando no meu coração. E aí foi um ano que eu desobedeci minha mãe, deixei minha mãe triste, tadinha. Desculpa, mãe, te amo. Abri mão de ouvir conselhos da minha família, dos irmãos da igreja, abri mão da igreja, ia só porque minha mãe ficava no meu pé aqui. Não, eu vou pra igreja. Então, aí chegava lá, cruzava o bracinho assim, ó, só esperava acabar. E eu lembro de muitas vezes durante esse ano chegar de madrugada, porque tava na rua com esses amigos, e minha mãe tá de joelhos na minha cama orando, falando para Deus que eu era dele, para ele cuidar de mim onde eu tava. E eu tava tão insensível que eu via ela na cama e falava, mãe, sai daí, eu quero dormir. Mas no final desse ano, foi através de um luto que Deus me trouxe de volta. Nós tivemos um luto na família que foi muito precoce, de alguém que mexeu com toda a família, assim, porque era muito amado, muito puro, muito querido. E aí, no primeiro momento, eu questionei a Deus. Eu já estava longe, já estava fria. Falei, Deus, o Senhor é ruim. O Senhor é mau, porque ele não tinha... Ele não era mau, ele era puro. Essa pessoa que foi o luto, né? Mas o Espírito Santo, ele começou a mudar meu coração no meio desse luto. Porque eu via a mãe desse... Foi um primo que faleceu, né? Que era meu melhor amigo. E eu vi a mãe desse meu primo, ela não questionou a Deus. O pai dele não estava colocando Deus na parede, eles estavam agradecendo a Deus pelo tempo que puderam estar com ele. Eu falei, se eles não estão questionando, por que eu estou questionando? E aí Deus foi resgatando meu coração enquanto me consolava no meio desse luto. Até que um dia ele me fez perceber que eu só tenho a ele. No meio desse luto ele me resgatou. E hoje, se eu pudesse voltar atrás e isso não tirasse de mim o que eu tenho hoje, porque nossas experiências também nos formam, né? Sim, com certeza. Eu pediria a Deus para não ter tido esse ano distante. Eu poderia ter vivido muitas coisas com ele.
Mas já que eu vivi, Uhum. ele ressignificou isso. Serve como testemunho hoje. E Sim. você tem uma E fica os aprendizados também, é, né? você tem Exatamente. um aprendizado para você falar para outras pessoas, não vale a pena. Não Eu já vale. fui, eu Não já fui. vale. Essa seta já veio sobre mim, É. né? Eu fui, mas não vai. Exatamente. E eu acredito assim que todos nós, né, amor, temos esse dia mal, né? Uhum. Dia mal, que é abreviado, né? Mas às vezes dura um ano. Eu mesmo estava contando até na rede social outro dia. Tipo assim, eu tive um luto que durou 4 anos, né? Nossa. Meu pai, assim, foi uma morte assim, inesperada, né? É engraçado que você estava falando, né, que nesse luto o Senhor, à medida que ele foi desconsolando, ele foi ganhando seu coração de volta. Uhum. O Senhor, ele marca encontros com a Sim. gente em lugares assim tão Inesperados. inesperados, assim, Sim. né, que é surpreendente, né? Eu Uhum. tive uma experiência assim com Deus muito forte. Mas assim, foi algo assim muito transformador e maravilhoso mesmo, assim, quan- numa leitura de um livro. Uhum. E o mais engraçado, assim, gente, eu lembro que eu tenho até escrito isso. Eu falei assim, eu nunca imaginei que o Senhor marcaria um encontro comigo nas páginas desse livro. Eu escrevi assim, Que legal. porque a Que primeira vez que eu lindo. comprei esse livro, eu estava indo embora para o Japão e eu Uhum. escrevi a data no livro, 6/6/2006. Uhum. E um dia eu estava sentada no sofá e o Espírito Santo falou comigo. Assim, foi muito forte dentro de mim aquela voz. Pega o livro tal. Aí eu parei assim, sabe? Aí fiquei quieta no sofá. Aí de novo veio aquela voz. Pega o livro tal. E eu fui exatamente aonde o livro estava. E o livro estava guardado dentro do guarda-roupa das minhas filhas. Assim, tipo uma coisa. Eu fui lá, peguei o livro. Eu falei assim: nossa, acho que o Espírito Santo quer falar alguma coisa comigo nesse. Mas eu já li o livro. Falei, tá, vou pegar e vou começar a folhear, né? Aí comecei a folhear, aí li o prefácio de novo, a introdução. Aí quando chegou lá no capítulo 1, tava a data. Que dia era aquele dia? 6/6/2013. Uau. 2013 não, 2018. Sei lá, 13 anos depois, 11 anos depois, sei lá, muitos anos depois. Nem Uhum. fiz as contas, mas assim, é, é isso, como Deus ele tem lugares, né, inesperados Uhum. para ter um encontro com a gente. Como que num luto a gente pudesse imaginar que o É. Senhor vai resgatar um coração? Quando que às vezes numa falência, né, na perda às vezes de um emprego, numa mudança de cidade, enfim, nessas mudanças que a vida, né, que acontecem na nossa vida e às vezes dá aquela sensação de perca assim do Uhum. controle total das coisas e Deus está bem ali na curva esperando a Exatamente. gente, né? Isso aí, bem ali na curva mesmo. Exatamente. Porque assim, tem coisas que a gente decide passar, porque foi a nossa decisão, Sim. Nossas escolhas, né? nossas Uhum. escolhas, não foram escolhas assertivas. Mas tem coisas, né, que infelizmente É necessário. é necessárias, Uhum. né, que vai nos fazer crescer, né? Então assim, quando a gente olha para a Bíblia e vê a história desses profetas, sabe, assim, meu Deus, esses homens sofreram demais. É. Quando a gente vê histórias dos discípulos, né, os 3 primeiros anos de discipulado, de aprendizado, vendo milagres atrás de milagres, algumas perseguiçõezinhas, algumas calúnias, né? Mas o que esses homens passaram depois, sabe? Olha, mas isso foi necessário,
Sim, Pra gente estar aqui hoje, né? isso aí. Num podcast foi necessário. Foi necessária a perseguição, foi necessário, sabe? A acusação, foi. Então tem coisas que a gente não escolhe, né? Uhum. Tem coisas que a gente entra naquele deserto com nossas próprias pernas, né? E Deus está olhando e fala, não tem nada a ver com isso, né? Eu posso até te ajudar, tirar daí, mas você tem que passar um tempinho de aprendizado, porque foi você que Uhum. escolheu. Mas tem desertos que nós somos impelidos Isso aí. pelo Espírito para a gente passar por aquele tempo, Isso aí. É né? exemplo de Cristo, né? Cristo. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso até na minha vida, sabe? Uhum. Momento que eu tive de crise de pânico, sabe? Luto, tudo misturado, sabe? Então, assim, e quebra financeira. Então, eu vejo assim, Deus, tem coisas que, no meio disso, assim, algumas escolhas eu tomei errado, algumas questões mais financeiras, né? Algumas decisões. Uhum. Mas outras, eu não escolhi ficar de luto, né? Eu não escolhi ter crise de pânico, Uhum. né? Eu não escolhi ficar paralisado e não conseguir me mover, sabe? Nos meus projetos, né? Naquilo que eu sonhava, naquilo que eu almejava, naquilo que eu queria, né? Progredir. Só que hoje eu vejo com, sabe? Eu não entendia. Naquele momento que eu estava vivendo, eu não entendia. Tipo assim, um ano que você sentindo todo momento sensação de morte, de, sabe? Você estava morrendo, aquela coisa vinha no corpo, aquela. Enfim, coisa terrível. Uhum. Só sabe que já passou, né? Uma crise. Então, assim. Mas hoje, eu penso quantas pessoas eu tenho oportunidade de, sabe, de falar: olha, você vai vencer isso. Uhum. Sabe? Eu fico vendo, Deus, o Senhor permitiu eu passar por isso, né? Não foi das minhas escolhas que eu fiz, mas foi de algo que sobreveio sobre a Uhum. minha vida. E isso me fortaleceu. Isso me tornou um homem, me amadureceu. Então, assim, são coisas, né, que. É, uma coisa que eu aprendi, esses processos que vêm como consequências, como colheita das nossas escolhas, Uhum, Deus nos dá explicação. Veio disso, daquilo, a consciência existe. Mas quando é algo que o Espírito nos impele, não tem explicação. Uhum, E se a gente ficar atrás de explicação, a gente morre. uhum. A gente encontra mais dúvida do que certeza, É, porque a com gente quer certeza. A explicação. gente vai encontrar mais perguntas do que respostas. Exato. E geralmente nesses processos, tudo que a gente tem é uma lição para aprender. Uhum, É uma coisa para maturar. exatamente. Quando Deus explica os processos que a gente entra por consequência do que a gente escolhe, Ele está ensinando a gente como agir de uma forma diferente. Uhum, Quando Deus vem e traz uma lição nova de um caminho que Ele criou para a gente, Ele está nos dando autoridade para algo que vai vir. Entende? muito bom isso aí. Então aí nessa autoridade que a gente adquire da lição que a gente não entende, do ambiente que a gente não entende, do que está acontecendo e a gente não entende. Mas a lição a gente aprendeu, a gente tem autoridade para falar para o outro, ó, eu não sei te explicar muita coisa, mas eu sei do que aconteceu comigo. Uhum, E nesse direcionamento, eu aprendi com minha mãe pastora. A gente não está só tendo uma autorização para falar. A gente está tendo uma autoridade para falar. meu Deus. Entende? Eu aprendi a lição. Então, eu vou te dizer uhum. como você pode encontrar. Quer explicar? Ixi, se a gente fosse depender, É, Deus não é obrigado a a explicar nada. é, exatamente. Isso aí é um Não ponto é. muito forte. Que legal. E você, amor, quer perguntar alguma coisa? Não quero perguntar, quero agradecer a Karen, Ah, né, legal. pela sua entrega aqui, né, por tudo que você compartilhou. Eu tenho certeza que, assim como muitas vidas já são impactadas, né, com suas ministrações, eu acredito que tudo que você compartilhou aqui também vai gerar Amém. transformação, né, e que possa, né, gerar
transformação, arrependimento, salvação, né? E que essa geração possa ser uma geração melhor do que a geração anterior, né? Amém. Karen, a gente tem um costume aqui no final, a gente sempre pede para dar um recado final para nossa audiência, com o convidado olhando para aquela cama, um recado para essa geração. Um recado. Para o jovem hoje, como recado, eu deixaria que você se oportunize a ficar um pouco mais na igreja, a ficar um pouco mais na presença de Deus, a buscar um pouco mais. Às vezes está assim, ó, de você conhecer Deus de uma forma mais profunda, de você descobrir algo em Deus que vai marcar a tua vida. Então não desiste não. Se você for ler lá em Eclesiastes, quando fala sobre os tempos, o único tempo que não aparece em Eclesiastes é tempo de desistir. A gente não tem tempo para desistir. A gente tem tempo para se afastar, para aquietar, mas não tem tempo de desistir. Então sacode a poeira. A gente não precisa esperar ficar velho para fazer as coisas de Deus, não. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Sacode a poeira, levanta, ergue a cabeça e se compromete. Dia após dia, tudo que o diabo quer é minar teu compromisso, para que vire só mais uma escolha líquida nos dias de hoje. Mas dia após dia sustenta, suporta, vai ser marcado, a cruz marcou Cristo, vai marcar a gente também suportar ela. Mas vai indo, e quando você menos perceber, menos esperar, você vai estar falando como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora, uma coroa de justiça está preparada para mim. Aleluia. Isso não é história pra gente de cabelos brancos, isso é história pra crente, jovem, adulto. Esse é o recado que eu tenho pra você. Que legal. Muito Deixa as suas redes sociais, pessoal. Posso dar mais um recado? Pode, até 3. Ó, a gente nem passou muito nesse lugar, Uhum. mas conversamos em off, então eu vou cultivar uma esperança. Eu tenho 31 anos, tenho o sonho de ter família, ainda sou solteira. E eu aprendi o valor da espera. Esperar não é desperdiçar tempo, esperar é ganho de tempo. Você pode se preparar na espera. Então, Uau. você que é um jovem solteiro, que tá talvez há muito tempo orando em Deus por alguém, orando em Deus pela varoa, pelo varão. Vou te falar uma coisa, não deixa a espera virar algo que martiriza o teu coração, mas faz da espera o lugar de preparação e expectativa em Deus. Cultiva enquanto espera, semeia enquanto espera, porque quando chegar vai multiplicar a colheita, vai abundar a colheita. Então, é um recado de esperança para mim e para você. Vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai ter família, Deus ama a família e teremos uma família abençoada por Deus, em nome de Jesus. Uau, vou ter que bater palma aqui no podcast. Sensacional. Muito Karen, bom. foi maravilhoso a sua presença. Muito obrigado por aceitar esse convite, de estar aqui conosco. Que Deus te retribua, né, amor? Sim. De forma poderosa. Muito obrigado também a essa linda audiência que tem nos acompanhado. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores que nos apoiaram, né? Irmãos da nossa igreja, que nos apoiaram no início desse projeto, né? Que é o Brandão, a Papatute. Que Deus te abençoe por ter acreditado, semeando, para a gente dar o start nesse projeto, né? E, gente, só gratidão. Gratidão a todos vocês. E não se esqueça, né, amor? Isso. Ó, comente, Compartilha. curta, assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e indica para outras pessoas assistirem também. Você chegou a falar do seu Instagram que eu pedi?
Acho que não, essa parte. Fala pra gente. Se você puder, se você quiser, vai lá no Instagram, me segue lá no YouTube. Tem algumas palavras de Deus que talvez edifiquem a sua vida, sejam bênção para você. @Karen Cardim. Karen com K, Cardim com C. Isso aí. É isso aí. Gratidão. Deus te abençoe. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, Deus pessoal. Até o abençoe. próximo episódio. Abraço.